Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral da Educação, hoje denominado Webinar Saúde Mental, a Importância de Cuidar. Eu sou José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação, que tem nesta direção de serviços, temos toda a área da cidadania e desenvolvimento, enquanto currículo também, que alguns dos alunos que aqui estão têm enquanto disciplina do quinto ou nono ano de escolaridade, os outros do secundário terão de forma transversal, assim como os do primeiro ciclo de educação pré-escolar também o terão dessa maneira. Espero eu, diria assim, espero que essa cidadania esteja sempre muito presente e que seja o chapéu de muita coisa que acabamos por fazer nas escolas e com as escolas. Gostava de agradecer à minha equipa que está hoje aqui neste webinar e que o preparou, a Isabel Lopes, o Paulo Vieira, a Ana Ricardo, a Emília Pedrosa, o Rui Lima, e também uma palavra de apreço à Joana Topa, que é psicóloga e que será a nossa conferencista, e que a Isabel Lopes fará depois o favor de apresentar, enfim, de uma forma um pouco mais digna. Duas notas muito breves sobre este webinar. Ele insere-se num conjunto de webinars que temos vindo a realizar e gostávamos também de agradecer a todos aqueles e todas aquelas que acabaram por nos colocar questões que gostavam de ver respondidas no decorrer do webinar. Ora, isso não vai ser possível que respondamos a todas, mas a nossa conferencista vai com certeza ter em conta algumas das questões que aqui foram colocadas por vocês e que podem hoje ter aqui alguma resposta, ou pelo menos algum lamiré daquilo que pode ser a condução de um percurso de resolução de um eventual conflito. E, portanto, estas notas são relevantes até para percebermos quem está desse lado. Temos mais de 120 turmas inscritas e temos mais de 700 participantes que não têm turma. E, portanto, temos aqui um manancial muito grande de informação, sendo que muitos são docentes, técnicos superiores, administrativos, são psicólogos, são assistentes sociais e outros são alunos. E, portanto, é também um desafio para a nossa conferencista fazer aqui um discurso que possa ir abarcando os diferentes públicos. Além do desafio de responder a questões previamente colocadas pela jovem audiência e pela outra, vai, entre outros objetivos, sensibilizar e capacitar, digo eu, estudantes para a importância de cuidar da saúde psicológica. Esta questão da saúde psicológica, enfim, há muitos anos que está no currículo, há muito que é trabalhada nas nossas escolas, mas ganhou uma primazia, uma relevância, eu diria mesmo uma visibilidade mediática, que a pandemia acabou por trazer para a discussão. E, portanto, hoje fala-se muito mais das condições que a pandemia degradou em função da saúde mental de todos nós, dos jovens principalmente, dependendo das idades, já há estudos científicos sobre isso, que com certeza terão acesso e que a Joana aqui também eventualmente os abordará, mas o que é facto é que procuraremos aqui apresentar estratégias práticas para promover a atenção ao bem-estar próprio e aos outros. Quando fazemos para nós, não podemos fazer única e exclusivamente para nós, temos que alargar isto aos outros. Aumentando a literacia em saúde mental e fortalecer a resiliência e a resistência psicológica. São explorados os sinais de alerta que podem indicar preocupações nesta área, aquelas campainhas que de vez em quando têm que tocar, e vão também ser divulgados recursos disponíveis para quem necessita de apoio, ao mesmo tempo que são debatidas formas de poder ajudar outras pessoas a enfrentar desafios emocionais e psicológicos, promovendo um ambiente escolar mais inclusivo, solidário e resiliente. Um dos objetivos também é que o vosso parceiro que está ali ao lado possa comunicar convosco. E se não comunicar, são vocês que comunicam com ele. E têm que ter ferramentas também para o fazer. E, portanto, isto pode ser importante e pode fazer toda a diferença naquilo que é a relação instituída entre os jovens e entre as parcerias e entre aquilo que é enfim, a amizade, vou dizer assim, a amizade que existe numa turma, independentemente da turma ser maior ou ser mais pequena, ser de miúdos de 3 anos ou de ser de jovens de 16 ou 17. Esse entrosamento, essa cumplicidade, diria assim, que acabam por ter, tem muito a ver com a forma como conseguem comunicar. E, portanto, não é comunicar com certeza com o telemóvel, estando todos numa mesa e estão a comunicar via telemóvel uns para os outros, isso se passa, isso se faz, ok?
Só duas notas finais mais para os seus professores e as suas professoras. Mantemos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania como grande suporte a todo este processo. Por outro lado, o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória é ele também o nosso grande reporte, onde procuramos, no âmbito dos princípios, das competências e dos valores, ter presente também esta temática, e depois o Decreto-Lei 54, da inclusão, 55, da autonomia e flexibilidade curricular, que se mantém em toda a linha, com exceção das questões da avaliação do 55, com as aprendizagens essenciais colocadas aqui a este nível. Esta questão é uma questão que não é exclusiva da cidadania e desenvolvimento, esta questão da saúde mental é uma questão claramente curricular, mas claramente das disciplinas também. Podemos fazer e devemos fazer enquanto chapéu de muitas coisas que acabamos por tentar enturmar no âmbito da cidadania e desenvolvimento. Mas é muito mais do que isso. Precisamos lhe dar muita atenção e é para isso também que a DGE, enfim, digo eu, que deve ser também o seu foco, que é dar mecanismos, ferramentas, instrumentos para que consigamos lidar de uma forma mais aberta com estas questões. E não deixar de falar nelas, porque deixar de falar nelas, enfim, é enfiarmos a cabeça na areia, como a avestruz faz às vezes e nós não gostamos disso. Isabel, faz favor, muito obrigado. Aí para casa, tudo a correr bem, para a escola, tudo também. Obrigado. Obrigada, José Carlos, pelo enquadramento. Acho que disse já muito do que é importante. Vou só acrescentar alguns detalhes ao que o José Carlos já disse em relação ao webinar. O nosso público desse lado, nós encaminhamos muitas vezes estes convites para assistir aos webinars aos coordenadores e às coordenadoras de educação para a saúde. O referencial de educação para a saúde tem o tema da saúde mental como grande chapéu e tem sido uma preocupação evidente dos estudos, de outros webinars, estas questões da saúde mental junto dos jovens. Há ainda muito estigma em relação aos problemas da saúde mental. Quando falamos de saúde mental, não falamos de doença mental, não são doentes mentais só, aqui o grande chapéu, e daí muitas vezes os jovens, as crianças terem vergonha de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra. É muito importante que nós aligeiremos esta situação, docentes, pais, famílias, vocês que estão aí desse lado, que alertem para que se têm um braço partido, vão ao médico, se têm um problema de coração, vão ao médico, portanto, se andam com problemas respiratórios, vão ao médico, e portanto, se alguma coisa não está bem com a vossa saúde mental, e aqui a nossa doutora Joana vai-vos alertar para isso, chamem a atenção das vossas, de quem cuida de vocês, daí o tema cuidar, estar presente aqui também. Só mais duas notas. Em relação aos horários, que muitas vezes nos solicitam um ajuste do horário, nós temos uma grande variedade de horários nas nossas escolas, portanto é muito difícil conseguirmos começar à hora que todas as turmas neste país começam, e portanto vamos variando para umas vezes ajustar mais a umas, outras vezes a outras. De qualquer forma, os webinars ficam sempre gravados e ficarão depois disponíveis e portanto podem sempre ver no todo ou em parte tudo aquilo que foi aqui referido. A Joana tem as questões que vocês enviaram, como o José Carlos disse, são centenas, é impossível ela tocar em todas, mas vai tocar de certeza naquelas que mais se enquadram nos objetivos deste webinar. As outras ficarão em suporte para futuros webinars. O chat está fechado, vocês são muitos desse lado, mas o Q&A estará aberto e, portanto, ao longo do webinar surgir algumas questões que vos façam sentido ainda colocar, pode ser que haja no final algum espaço para chegar a elas, caso ao longo do webinar elas não venham a ser abordadas. Portanto, as questões da empatia, do respeito, da comunicação são fundamentais no âmbito da saúde mental. A Joana falará de outras. A Joana é então psicóloga, doutorada em Psicologia Social e docente na Universidade da Maia, desde 2011. Ela já partilhou connosco aqui, antes de entrar, que tem saudades deste contacto com os jovens, porque ela foi psicóloga em escola e, portanto, tem esta experiência, o que é muito bom para nós. E, portanto, alia a sua experiência académica atual com o trabalho comunitário, com enfoque na diversidade, na equidade e na inclusão, que é aquilo que é muito importante para uma cidadania ativa. Portanto, será a oradora convidada e, portanto, a partir deste momento, o ecrã é seu, Joana. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceito este convite, muito obrigada à Universidade da Maia por estar a partilhar connosco as suas investigadoras, as experiências e o saber, junto com os nossos jovens. Força, Muito muito obrigada. obrigada, Sra. Isabel. Vou partilhar então o meu ecrã com todas as pessoas presentes. Peço só
acho que já está em formato de tela, com tela aberta, vou só reduzir aqui também a imagem. Bom, muito bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos à Direção-Geral de Educação pelo este honroso convite que me fez de estar aqui hoje com vocês nesta manhã de março, uma manhã bonita, a falar de um tema que de facto tem estado muito na ordem do dia, que é sobre as questões da saúde mental e desta importância de nós olharmos para a nossa saúde psicológica, mas não só para a nossa, mas também para aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão junto a nós, sejam nossos familiares, amigos, amigas, professores, professoras, estudantes, enfim. E, portanto, como a doutora Isabel disse, é uma honra para mim estar aqui, não só enquanto psicóloga, mas também por este tema me ser muito caro e, particularmente, por estar aqui hoje a falar diretamente com professores e professoras, estudantes de diversos pontos do país, técnicos superiores, diretor de escola, auxiliares de ação educativa. Portanto, sei que foram muitas as inscrições e, portanto, obrigada por aqui estarem e espero, de facto, poder tocar em algumas das questões que vocês elencaram e que colocaram previamente para eu tentar aqui, durante este tempo, poder abordá-las. De facto, como eu vos estava a dizer, vamos tentar ao longo desta hora refletir criticamente de como é que nós podemos efetivamente promover a nossa saúde mental, mas também estar atentos àqueles que nos rodeiam. E, portanto, aquilo que eu preparei hoje para vocês foi tentarmos ter aqui uma agenda de trabalhos em que não só vamos tentar perceber o que é isto mental, mas também como é que nós podemos interrelacionar e como é que se interrelaciona a saúde mental, a qualidade de vida e as questões do bem-estar. Como é que nós podemos efetivamente promover o nosso bem-estar? E qual é a grande diferença entre falarmos em saúde mental, sofrimento mental e perturbação mental? Porque são de facto conceitos diferentes e que convém nós termos também cientes essa mesma diferença. Depois vamos também falar aqui um bocadinho sobre que fatores é que a Organização Mundial de Saúde considera e os estudos têm vindo a elencar que influenciam a nossa saúde mental, sinais que podemos ter em atenção. Portanto, há aqui muitas questões que nós podemos estar atentos e atentas para, de alguma forma, diagnosticar e, de alguma forma, encaminhar até pessoas para contextos específicos e para técnicos especializados que possam dar este apoio, mas também falar-vos um bocadinho das barreiras, não é, que se impõem e também aqui os colegas que tiveram a oportunidade de abrir o webinar falaram e que muitas vezes ainda existe um estigma alicerçado a esta procura, a este encaminhamento de pessoas que possam efetivamente ter aqui algum tipo de problemática a este nível. E vamos também, por fim, falar de alguns recursos e, efetivamente, como é que as escolas poderão promover a saúde mental, a saúde psicológica nos seus contextos em particular. Sei que estão aqui variedíssimas turmas de diferentes escolas de todo o país, portanto, dizer-vos que, obviamente, há aqui uma necessidade muito específica também de nós não esquecermos as questões contextuais, mas também percebendo que este contexto da saúde mental é um contexto, e é um conceito que, de facto, tem vindo a ser tem havido um upgrade, digamos assim, ao longo do tempo, e neste momento a Organização Mundial de Saúde contempla que a saúde mental é de facto um estado de bem-estar mental que nos permite efetivamente lidarmos com momentos de stress da nossa vida, mas também possibilita-nos desenvolver as nossas capacidades, aprender e trabalharmos de forma produtiva e contribuirmos para a nossa comunidade envolvente. E, portanto, segundo o último relatório da Organização Mundial de Saúde, percebemos efetivamente que ter saúde mental não significa efetivamente ter uma ausência de doença mental, mas sim um bem-estar psicológico que nos permite ter a capacidade plena de funcionarmos na nossa vida pessoal, social, profissional, familiar, enfim. E, portanto, estamos a falar aqui de um tema que é importantíssimo para todas as pessoas, independentemente das suas idades, do seu género, da sua nacionalidade, ou seja, de todas as suas múltiplas pertenças que possam ter. E estamos a falar aqui de algo que é realmente uma parte integrante das nossas vidas. Há um bocadinho a professora Isabel falava aqui de que nós muitas vezes estamos mais atentos à saúde física ou aos problemas de saúde física do que propriamente aos problemas de saúde mental. Mas todos eles fazem parte da nossa saúde
de uma forma integral e, portanto, ter uma boa saúde mental significa efetivamente que nós estamos mais capazes de nos ligarmos, de funcionarmos e de prosperarmos na nossa vida, seja ela académica, seja a outros níveis, como a nível social também. E, portanto, quando nós unimos estes três grandes conceitos, entre a saúde mental, a qualidade de vida e o bem-estar, percebemos que estamos a falar aqui. Saúde mental é de facto um direito fundamental, é uma parte indissociável da nossa existência enquanto seres humanos e é indissociável da nossa saúde como um todo, não é? Portanto, a ter ou não ter saúde mental afeta toda a nossa vida pessoal e coletiva. Portanto, é importante que nós tenhamos esta consciência, mas também que compreendamos que falar de saúde mental e qualidade de vida é algo muito idiosincrático. O que é que isto quer dizer? Aquilo que para mim pode ser ter saúde mental ou ter um estado de bem-estar pode ser diferente daquilo que um jovem de 15 anos, de 13 anos, de um professor com outras experiências, com outras bagagens, pode sentir naquele momento. Portanto, estamos a falar de um conceito altamente subjetivo e que implica que tenha que ser compreendido como, de facto, um construto psicológico que inclui aqui não só o bem-estar físico, mas também aquilo que diz respeito ao bem-estar psicológico, mental, social e funcional. Portanto, temos aqui um conceito muito vasto em que é importante nós termos esta consciência. Para além daquilo que é visível, há também situações que são invisíveis, há um primeiro olhar, mas que de facto nós conseguimos ter acesso a essas questões se tivermos um nível de atenção para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Para além disto, é importante também vocês perceberem que quando nós temos esta união de pensarmos o bem-estar e a qualidade de vida, há aqui quase uma balança, não é? Um equilíbrio entre vários fatores, vários domínios, nomeadamente aquilo que a Organização Mundial de Saúde nos fala daquilo que é o equilíbrio entre o bem-estar material, portanto, que envolve, por exemplo, as nossas situações económicas, o nível habitacional que nós podemos ter ou não ter, as questões de transporte, o bem-estar físico, que envolve não só a nossa saúde, mas também a nossa capacidade física, a nossa capacidade de mobilidade, a nossa segurança, o nosso bem-estar social, que muitas vezes contempla as relações interpessoais que desenvolvemos no contexto escolar, no contexto social envolvente e também em todo o envolvimento comunitário que podemos ter e desenvolver junto das nossas comunidades. Para além disso, temos ainda outros tipos de bem-estar, nomeadamente o bem-estar emocional, e também o bem-estar produtivo, muito relacionado com as questões da nossa competência, da nossa produtividade e também da nossa contribuição. E, portanto, quando nós falamos disto, de como é que nós podemos promover o nosso bem-estar, não é? Se calhar muitos de vocês estão a pensar, ok, mas o que é que me faz sentir bem? O que é que, de alguma forma, me apazigua, me traz um sentimento de bem-estar pleno? É diferente, como eu há bocadinho falava, portanto, isto varia muito de pessoa para pessoa e muitas vezes varia com questões muito diversas. Há pessoas que gostam imenso de conviver com os seus amigos e amigas, com os seus familiares, como vocês conseguem ver aqui nas imagens. Há pessoas que adoram ler e, portanto, a leitura faz-los transportar para outros contextos e muitas vezes possibilita também aqui uma melhoria do seu bem-estar. O passear na natureza, descobrir novos locais, o interagir com, por exemplo, animais de estimação, assim como ter outras práticas, nomeadamente musicais, desportivas, enfim, e também, obviamente, aquilo que vocês muitas vezes também gostam, que é estarem conectados nas redes digitais que vos possibilita também este contacto interpessoal, mas que vamos ver mais à frente, tem aqui mais-valias, mas também tem aqui alguns desafios que podem estar aqui incluídos na utilização ou no uso excessivo, digamos assim, destas tecnologias. E, portanto, quando nós falamos, de facto, numa diferenciação entre saúde, sofrimento e perturbação, eu queria que vocês tentassem perceber quase isto como um contínuo. Um contínuo muito lato, em que, por um lado, temos aqui algo que não pode ser visto de uma forma claramente dicotómica, ou seja, ou temos saúde mental ou temos uma perturbação mental. Não, de todo. Portanto, nós estamos a falar aqui num complexo contínuo que envolve experiências ao longo de toda a nossa vida,
ok? Portanto, isto é algo que, desde criança até a nossa morte, diria, nós vamos experimentar ao longo do nosso ciclo vital diferentes experiências, e essas experiências vão efetivamente impactar a nossa sensação de bem-estar e a nossa sensação de sofrimento emocional ou qualidade de vida. Portanto, não podemos ver isto como algo binário, nós não somos mentalmente saudáveis ou mentalmente doentes, todos nós vamos ter momentos ao longo da nossa vida em que nos vamos debater com a nossa saúde mental. Eu coloquei-vos este exemplo, não é? Quando nós temos uma perda significativa na nossa vida, por exemplo, uma pessoa da nossa família, alguém que nos é muito querido, isso obviamente tem aqui um impacto na nossa saúde mental, na nossa saúde psicológica, mas que é um impacto que pode ser transitório ou que pode efetivamente trazer aqui consequências a outros níveis e que nós também deveremos estar atentos a essas mesmas consequências. E, portanto, dizer-vos que há pessoas que de facto podem ter aqui um diagnóstico, ok? Mas outras não. E mesmo tendo diagnóstico, isso não quer dizer que, se estiverem devidamente acompanhadas, compensadas, não possam ter aqui um bem-estar e uma qualidade de vida alicerçada. Portanto, acho que é importante nós termos esta noção e que todos que me estão a ouvir, não é? Se calhar, ao pensarem um bocadinho e ao refletirem sobre as suas vivências, conseguem perceber que às vezes até durante o próprio dia nós vamos tendo estas oscilações de humor e muitas vezes sentimos claramente que há aqui momentos em que nos sentimos melhor do que outros. Temos é que estar atentos a alguns sinais que possam ser mais preocupantes. Dizer-vos também que porque é que esta questão da saúde mental está na ordem do dia? Está na ordem do dia porque, de facto, por um lado, continua a ser um conceito ainda muito estigmatizado, como diziam também aqui no início deste webinar, e continua a haver aqui muito este mito de que o que interessa cuidar é a nossa saúde física. E, de facto, isto é um erro, é uma falácia, porque nós sabemos que a nossa saúde física, se não tivermos uma boa saúde psicológica, vai também ficar altamente afetada. Portanto, só para vocês terem uma ideia, os dados que nós temos, portanto, os dados estatísticos, e o último relatório da Organização Mundial de Saúde, mostra-nos efetivamente que uma em cada 8 pessoas a nível global, portanto, estou a falar do mundo inteiro, vive com uma perturbação mental. O que, obviamente, é preocupante. Porquê? Porque nós devemos promover e prevenir esta possibilidade de aparecerem estas questões, estas perturbações, mas por outra via também perceber que mesmo existindo este diagnóstico, isto não quer dizer que as pessoas não possam ter efetivamente uma qualidade de vida e um bem-estar associado. Para além disso, dizer-vos também que quando nós falamos desta terminologia da saúde mental, parece uma coisa simples, mas não é. Nós temos imensos fatores que podem e que interferem efetivamente naquilo que é a nossa forma de sentir o mundo, de estar perante aquilo que são as adversidades da vida ou as nossas adversidades pessoais, individuais e familiares. E, portanto, aquilo que se contempla é que há múltiplos fatores, como vocês veem aqui elencados neste diapositivo, que vão desde as questões mais biológicas, portanto, que têm a ver com a nossa genética, com as nossas questões neuroquímicas, mas também com doenças, por exemplo, que nós possamos ter físicas e que possam ser crónicas, assim como a qualidade, por exemplo, do nosso sono, da nossa alimentação, coisa que muitas vezes é mais fácil nós podermos cuidar de uma forma bastante cotidiana, diria, e que, por exemplo, as escolas têm muito cuidado na forma, por exemplo, como preparam as suas alimentações, as suas refeições, no que diz respeito à alimentação escolar e àquilo que também disponibilizam ou não disponibilizam nos próprios contextos para otimizar estes indicadores. Para além disso, há fatores psicológicos, obviamente, que têm a ver com traços da nossa personalidade, as questões da nossa autoestima, que estratégias é que nós temos para lidar com situações que possam ser preocupantes, estressantes, que estratégias é que nós temos para lidar com a nossa gestão emocional, aquilo que nós chamamos muito de inteligência emocional, esta questão de como é que nós podemos lidar com estas emoções, a nossa capacidade de resiliência,
que é como é que nós conseguimos sair, resolver, gerir situações mais problemáticas que nos acontecem e também aqui alguns fatores que têm a ver com experiências traumáticas ou de perdas significativas que nós podemos ter ao longo do nosso ciclo vital e que obviamente têm aqui também um impacto ou podem ter um impacto na nossa saúde psicológica. Mas não queria que vocês descurassem outros fatores, está bem? Porque muitas vezes nós pensamos nos fatores biológicos e psicológicos e descuramos aqui estes fatores sociais, culturais e contextuais. E de facto são muito importantes. Quando nós olhamos para aquilo que é os nossos sistemas que nos rodeiam, nós percebemos que, por exemplo, a qualidade das relações que nós estabelecemos com a nossa família, com os nossos amigos e amigas, mas também com as nossas relações de afeto, são muito importantes para aquilo que se diz uma boa saúde mental ou, por outra via, uma perda de saúde mental ou uma deterioração da nossa saúde mental. Experiências também de bullying, por exemplo, nas escolas, de exclusão social, de discriminação ou de violência, são problemáticas que podem efetivamente, conjuntamente com outros fatores, provocar também aqui impactos na nossa saúde mental, assim como a pressão, muitas vezes escolar, familiar ou social, em termos de boas notas, em de alguma forma querermos entrar, por exemplo, num contexto universitário e precisarmos de uma média, isso muitas vezes, essas expressões que são colocadas, ou até mesmo a comparação que às vezes fazemos com colegas de turma, podem provocar aqui também impactos na nossa saúde mental. E de facto nós temos que olhar que, claro que nós temos que, queremos atingir o máximo da nossa produtividade e temos sonhos e temos ambições, mas de facto para lá chegarmos temos que manter a nossa saúde física, mas também a nossa saúde mental. Para além disso, e como a professora Isabel disse aqui, eu tenho vindo a trabalhar muito estas questões da diversidade e é importantíssimo vocês também terem esta noção. Há pessoas, efetivamente, que têm experiências, nomeadamente de migração, de deslocação, ou até mesmo de instabilidade familiar, aos quais nós temos que estar atentos e atentas, porque podem também essas situações, fruto dessas mudanças contextuais, culturais, que fizeram ter também aqui impactos. Para além de que situações de violência, conflitos, que nós efetivamente, infelizmente, assistimos diariamente e que também nos perturbam, não é? Aquilo que nós assistimos na televisão, por exemplo, os conflitos que estão a ocorrer no mundo neste momento, pode também ter aqui impacto na nossa saúde, assim como as normas culturais que gerem, por exemplo, a sociedade portuguesa e que muitas vezes estão associados a este conceito de saúde mental. Outro aspecto que eu não posso deixar de vos mencionar e que é muito importante, e o último relatório da Organização Mundial de Saúde fala muito e que de facto está aqui muito vinculado, é que continuamos a ter muitas questões relacionadas com as desigualdades sociais e económicas, nomeadamente as questões relacionadas com pessoas que têm aqui situações e indicadores de pobreza muito, muito altos e, portanto, estas desigualdades, quando são muito alicerçadas, podem, obviamente, também trazer aqui impactos muito graves na saúde mental. Não posso deixar de mencionar aquilo que há pouco vos dizia, que se por um lado a utilização de telemóveis, este contacto com as redes, com os colegas, com os amigos, pode ser facilitador de nós termos acesso a algo que até nos dê conforto e saúde, por outra via, a utilização excessiva de redes sociais tem aqui impactos e pode ter impactos muito gravosos na nossa saúde mental, por questões de comparação, por questões de notícias que vão decorrendo, mas também por violências ou múltiplas violências às quais nós estamos mais atreitos e atreitas nos contextos digitais. Portanto, perceberem que há aqui uma multiplicidade de fatores e que nós temos esta bagagem genética, não é? Mas de facto há outros fatores que vão aqui interferindo no nosso ambiente e nos diferentes contextos onde nos movimentamos. Quando vocês me perguntaram, e houve aqui várias questões, a que fatores ou que sinais é que nós devemos estar atentos e atentas para, de alguma maneira, podermos encaminhar, podermos falar com um determinado colega que nós percebemos que há ali alterações comportamentais, ou até mesmo nós próprios fazermos uma autoanálise e percebermos muitas vezes aqui questões como como é que eu me sinto? Será que eu estou-me a sentir efetivamente mal? E a se sentir mal, qual é a intensidade? Ou seja, qual é o nível de mal-estar que eu sinto, mas também qual é a duração desse mal-estar?
Portanto, são aqui questões muito importantes nós a fazermos uma autoanálise, mas também de vermos os outros. Portanto, por vezes nós temos uma reflexão mais crítica sobre nós próprios e conseguimos estar mais atentos e atentas àquilo que se vai passando no nosso interior e na nossa forma de estar e de pensar. Por outra via, há pessoas que podem ter mais dificuldade ou mais resistência em percepcionar estas alterações e que nós, enquanto amigos, amigas, colegas de turma, professores e professoras, podemos estar atentos para de facto poder encaminhar. Portanto, é muito importante terem estes fatores em consideração. Sentimentos de mal-estar, a persistência temporal, portanto, a persistência ao longo do tempo, as condições clínicas que nós conseguimos percepcionar que estão a decorrer e também qual é o comprometimento que essas condições estão a acarretar no potencial individual, seja a nível, por exemplo, do rendimento escolar, seja a nível das relações interpessoais que se estabelecem e que muitas vezes podem aqui ficar degradadas por violências, por alterações de humor, mas também, por exemplo, questões de isolamento social, que nós muitas vezes também percebemos nos jovens, alterações no seu sono, nos seus padrões de alimentação, na sua irritabilidade, por exemplo, ou apatia, e também às vezes há aqui algumas mudanças ou até expressões de desesperança para com a vida, para com acharmos que não vale a pena, enfim, todas estas mudanças nós devemos estar particularmente atentos e atentas, porque de facto podem ser situações normais, que sejam transitórias e que de facto sejam ali um período em que tivemos ali uma situação mais contextual que provocou esse mal-estar, mas se efetivamente tivermos aqui um contínuo e for algo persistente, temos que ter uma atenção elevada, uma atenção redobrada e, portanto, há que ser vista como um sinal de alerta. E, portanto, dizer-vos que todos nós, todos vocês que estão aí, independentemente da vossa idade, da vossa condição, têm aqui a possibilidade de fazerem estarem atentos a estas condições. Saiu uma notícia em dezembro de 2024 dizendo efetivamente que um quarto dos alunos e das alunas continuam a sentir-se com sintomas de depressão e ansiedade. E algumas das questões também vocês me colocaram aqui, que a professora Isabel teve a oportunidade de me fazer chegar, fizeram-me também trazer-vos aqui alguns dados que acho que é importante falar-vos sobre eles, que advém de um estudo também feito pela Organização Mundial de Saúde em variedíssimos países e que Portugal efetivamente também desenvolveu o seu próprio estudo através da Universidade de Coimbra e através da coordenação da professora doutora Margarida Matos e que efetivamente analisou as questões relacionadas com a saúde de adolescentes, incluindo muitas áreas, desde a saúde mental e bem-estar psicológico, desde a relação com os pais e com a família, desde as questões da alimentação, do contexto escolar, e os resultados deste estudo são, de facto, muitas vezes preocupantes. Porquê? Porque mostram que níveis, por exemplo, de ansiedade, o tempo que nós passamos, muitas vezes, diariamente nas nossas redes sociais, não tem, ou tem aqui um impacto, claramente, no que diz respeito à nossa saúde psicológica. Analisaram ainda outras questões, nomeadamente os consumos de tabaco, o índice de satisfação que estes alunos e alunas tinham com os seus amigos e os seus familiares, e nós percebemos de facto que todos estes fatores analisados têm aqui um impacto na satisfação com a sua vida, na satisfação e no seu bem-estar, e obviamente há aqui uma curiosidade que eu também não posso deixar de referir, que vocês veem aqui até no corpo da notícia, que raparigas e estudantes mais velhos apareceram efetivamente com maiores fragilidades. Quando nós olhamos para estas diferenças, por exemplo, de género, muitas vezes esta clarividência destes impactos, às vezes mais alicerçados no sexo feminino do que no sexo masculino, podem muitas vezes ter que ver com normas e expectativas sociais, em que de facto muitas vezes continua a existir uma maior pressão social sobre as raparigas para as questões, nomeadamente do cuidado, as questões académicas, mas também a construção de corpos, o que muitas vezes contribui negativamente para a sua autoestima e, consequentemente, para o seu bem-estar emocional, e também diferenças, nomeadamente, no que diz respeito à sua socialização emocional,
parecendo muitas vezes também que as raparigas estão mais despertas para uma compreensão mais aprofundada das suas emoções e, portanto, muitas vezes conseguem verbalizar aquilo que sentem, por vezes de uma forma diferente daquilo que os rapazes conseguem fazer. Não estou com isto a generalizar, não me entendam mal, está bem? Estou só a alertar-vos para alguns dos resultados em que nós também, enquanto professores, professoras, técnicos superiores, podemos e devemos estar atentos, mas também enquanto colegas e que efetivamente podemos também ter estes olhares mais atentos a algumas particularidades, nomeadamente sociodemográficas, que podem também ter aqui algumas implicações. Quando nós olhamos para o passado e a atualidade, há pouco falávamos aqui, por exemplo, da pandemia, dos impactos que ela trouxe para a nossa saúde mental, mas de facto nós não podemos dizer que na atualidade os adolescentes ou as crianças sofrem mais de problemas mentais do que nas gerações anteriores. Está bem? Portanto, nós não podemos dizer algo desse género. O que nós podemos dizer, sim, é que na atualidade existe claramente uma maior visibilidade, um maior serviço de apoio, um maior nível de diagnóstico que pode potenciar efetivamente esta clarividência destes problemas de saúde mental, mas também há aqui também uma clarividência que nós temos na atualidade de termos mais fatores de risco. E que fatores de risco são estes? Basta nós pensarmos no nosso ritmo do dia a dia, no nosso ritmo da nossa vida acelerada, da nossa pressão digital, do nosso isolamento e muitas vezes, e infelizmente para muitas famílias, a instabilidade familiar, fruto das condicionantes socioeconómicas que também vivemos no nosso país. Portanto, há aqui muitas questões que muitas vezes têm impacto nestes sintomas de depressão, ansiedade, mas também noutras potenciais problemas de saúde mental. E, portanto, estarão vocês a perguntar-se, ok, mas há tantos fatores, não é, diversos fatores que podem implicar a minha saúde psicológica, o que é que eu posso fazer para potenciar o meu bem-estar num nível mais efetivo? E há várias questões que nós podemos otimizar. A primeira delas é conectarmos, e já vos vou explicar cada uma delas, mas queria que vocês olhassem para isto quase como um sistema de fatores, em que nós podemos nos conectar, podemos otimizar a nossa aprendizagem, sermos ativos e ativas, estarmos atentos e atentas a nós próprios e aos outros, e também cuidarmos de nós e daqueles que nos rodeiam. E isto vale para toda a comunidade escolar, ok? Portanto, é importante também salientar que quando eu falo aqui de saúde mental, estou a falar de todas e para todas as pessoas que estão dentro das comunidades escolares. E essas comunidades são tão vastas que envolvem diferentes agentes, diferentes atores que efetivamente devem ser cuidados e devem ter também a oportunidade de cuidarem de si e de cuidarem dos outros. Portanto, quando eu falo aqui na conexão, o que é isto? Eu dizer-te, conecta-te contigo, com os outros. De facto, aquilo que nós percebemos e a própria Organização Mundial de Saúde nos vem dizer é que tudo aquilo que nós possamos fazer para criar relações de afeto, amizade com outras pessoas, são de facto uma parte essencial do nosso desenvolvimento. E aquilo que nós vemos muitas vezes, e vocês provavelmente também veem, não é? É que em contextos como, por exemplo, o recreio ou os espaços verdes que existem até nos próprios contextos escolares, nós por vezes vemos jovens, não é? E como há bocadinho a professora Isabel vos disse, eu 13 anos da minha vida fui psicóloga escolar e gostava muito de deambular pelos recreios porque acho que é um sítio onde nós vemos muita vida, não é? Escolar a acontecer e muitas dinâmicas. E de facto, com o aparecimento dos telemóveis, com o aparecimento deste mundo digital, por vezes percebemos que às vezes vocês estão colados uns aos outros, não é? Às vezes até sentados ao lado uns dos outros e a conversar digitalmente uns com os outros. Portanto, esta perda de contacto visual, esta perda de contacto de criar relação com o outro, uma relação presencial, é também muito importante para nós desenvolvermos não só as nossas relações, mas também desenvolvermos a nossa capacidade de resiliência e as nossas redes sociais. Portanto, esta conexão real, direta, é fundamental para nos prepararmos também melhor para aquilo que possam ser situações adversas que possam acontecer ao longo da nossa vida e ao longo do nosso ciclo vital.
Depois aprendermos, sermos curiosos, não é? Aprendermos efetivamente a procurar novas experiências, a nos estimularmos positivamente e não estimularmos apenas com o mundo digital. Lermos, irmos a contextos, visitarmos museus, termos possibilidade de contactar com outras pessoas, de outras culturas, estarmos a aprender a fazer, por exemplo, melhorias na nossa alimentação, no nosso sono. Tudo isto são formas de nós também capacitarmos e tentarmos aqui promovermos o nosso trabalho. Depois sermos ativos, não é? De facto, nós vivemos na sociedade que há muito sedentarismo, ou seja, há aqui uma falta de atividade física que nos faz realmente muita falta, porque tem uma implicação muito direta naquilo que diz respeito à nossa saúde mental. Portanto, ser fisicamente ativo, não só no desporto escolar, mas fora dele, portanto, há sempre atividades físicas que de forma gratuita ou pagas nós podemos otimizar e, portanto, isto é muito bom porque, como vocês sabem, no exercício físico tem aqui muitas mais-valias no que diz respeito ao nosso funcionamento hormonal, biológico e, consequentemente, ao funcionamento da nossa vida. Depois, quando nós falamos do cuidado, não é? É preciso nós cuidarmos dos outros, mas também não nos esquecermos de nós próprios. Isto é importante para todos nós que estamos aqui hoje neste webinar. Sejamos nós professores e professoras, sejamos nós auxiliares de ação educativa, sejamos nós técnicos e técnicos superiores, mas também sejamos nós alunos e alunas, estudantes, amigos e amigas. Portanto, aquilo que a evidência nos vem mostrando é que quando nós temos atos de bondade, cuidamos dos outros, seja de uma forma microcuidados ou macrocuidados, tudo isso faz-nos aumentar o nosso nível de felicidade e, consequentemente, a nossa felicidade está inequivocamente relacionada com a satisfação com a vida e com a nossa sensação geral de bem-estar. Sabemos que as escolas muitas vezes são contextos onde situações de violência acontecem, mas também cabe a cada um de vocês, a cada um de nós, poder contribuir para que as escolas efetivamente sejam espaços seguros, sejam espaços onde as pessoas se sintam bem e que, independentemente das pessoas terem uma nacionalidade diferente, um sexo diferente, uma orientação sexual diferente, isso não nos faz melhores nem piores do que os outros e, portanto, nós temos que cuidar de nós e de todos aqueles que nos rodeiam. Porque reparem, termos um outro mal também traz consequências para nós. Portanto, há aqui sempre esta noção de que o bem cria bem-estar. E, portanto, há aqui uma responsabilidade, diria eu, da vossa parte, de todos nós, de contribuirmos para este bem-estar comum e comunitário dentro das nossas escolas. E depois também estar atento e atenta. Portanto, nós muitas vezes vivemos nesta rapidez, não é? Neste mundo veloz. E, portanto, aquilo que eu vos desafio é tentarem estar mais e prestarem mais atenção aos momentos presentes. E quando estamos presentes, estarmos mesmo, de corpo e alma, não é? Aquilo que se costuma dizer, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E, portanto, pensarmos, refletirmos aquilo que estamos a sentir, não desvalorizarmos o que estamos a sentir, o que estamos a pensar, porque de facto, se nós desvalorizamos, estamos a ficar, enfim, estamos a ignorar alguns sinais que a longo espectro podem trazer-nos aqui consequências na nossa saúde psicológica. Claro está que esta atenção que nós devemos ter a nós e aos outros, muitas vezes pode nos levar a ter que tomar iniciativas de pedirmos ajuda. Mas este pedido de ajuda nem sempre é fácil. Eu trouxe-vos aqui um caso do Diogo, um jovem de 16 anos que frequentava o 11º ano escolar numa escola secundária na zona de Lisboa e que tinha aqui algumas particularidades. Portanto, estamos a falar de um jovem bastante calmo, bastante responsável, um jovem com bom rendimento e aproveitamento escolar e que tinha aqui um contexto familiar muito próprio. Portanto, ele era o irmão mais velho de uma fratria. Os pais contavam bastante com ele para ajudarem no que diz respeito a todo o cuidado da casa e a mãe, efetivamente, foi diagnosticada com uma doença crónica há cerca de um ano atrás. Nos últimos meses, este jovem começou a ter alguns comportamentos diferentes, portanto, começou a mudar, deixou de entregar trabalhos de casa, começou a faltar algumas aulas, coisa que não era prototípico da sua atuação anterior, e notava-se um isolamento dos colegas com quem costumava dar-se bem. E, portanto, hum,
A breve trecho, alguns professores e professoras começaram a notar estes sinais no Diogo. Portanto, muitas vezes ele parecia cansado, parecia distraído e, efetivamente, nas últimas semanas houve várias situações em que este jovem adormeceu na sala de aula, o que tinha aqui também subjacente alguns problemas de sono que poderiam estar a acontecer e também mudanças de humor, onde ele se mostrava particularmente irritado com algumas frustrações pequeninas que iam acontecendo no dia a dia e que eram coisas que antigamente ele geria de uma forma normativa e que neste momento criavam aqui explosões de comportamento. Uma das suas melhores amigas, a Beatriz, tentou falar com ele em privado, preocupada, efetivamente, com aquilo que se passava, e o Diogo conseguiu confiar na Beatriz e, efetivamente, acabou por lhe confessar e por partilhar com ela que andava-se a sentir particularmente à toa, portanto, que sentia que não tinha conseguido dormir bem nas últimas semanas e que sentia uma enorme pressão de ser aqui o filho perfeito. Ok? Portanto, havia aqui uma pressão social que ele sentia sobre ele e, ao fim e ao cabo, ele sentia que efetivamente não estava a dar conta e que estava a falhar em tudo aquilo que supostamente deveria ter aqui não é, um grande domínio. Disse também à Beatriz, algo preocupante, que tinha pensamentos escuros, como se a vida não tivesse saída, mas que não queria preocupar ninguém. E por isso tem escondido tudo de todos, nomeadamente da sua família, dos seus amigos, e que, apesar de ele ter sentido que esta conversa com a Beatriz foi efetivamente boa para ele, pediu à colega que não contasse a ninguém, dizendo que não queria efetivamente ser tratado como nenhum maluco. E eu queria frisar um bocadinho nesta questão, por um lado, do papel da Beatriz, que esteve atenta não é, e conseguiu, e dos próprios professores e professoras, que estiveram atentos a estas mudanças comportamentais. A Beatriz é, de facto, aqui um elemento fundamental para perceber o que é que se está a passar com este jovem, mas depois também há aqui este pedido, não é? Um pedido explícito de que não quer que a amiga conte ou partilhe esta informação com ninguém. Mas porque há aqui um estigma subjacente, e eu queria vos falar um bocadinho sobre isto. Portanto, nós continuamos a ter um grande estigma, em procurar ajuda. E muitas vezes, quando o Diogo, por exemplo, pede aqui à Beatriz para não contar a ninguém, é porque quer fugir a este estigma, quer fugir de ser considerado alguém esquisito, alguém tipificado como maluco, alguém tipificado como uma pessoa doida no contexto escolar. E reparem, isto é completamente errado. São ideias pré-concebidas do que era isto a saúde mental. Nós sabemos perfeitamente que estes estigmas advêm também de uma historicidade, não é? No passado, nós sabemos que os doentes mentais, ou as pessoas que tinham sofrimento mental, muitas vezes eram mal cuidadas, eram enclausuradas, eram estigmatizadas por toda uma sociedade. Mas na atualidade, reparem que não há ou não deveria haver este estigma. Nós temos de ter esta consciência. Tratar da nossa saúde mental tem é tão significativo como cuidarmos da nossa saúde física. E, portanto, este estigma tem que ser realmente combatido, porque cria barreiras e essas barreiras podem colocar, efetivamente, a saúde mental de alguém em risco e, pior do que isso, vocês sabem que há problemas de saúde mental que podem levar até a situações extremas, nomeadamente a pessoas terem comportamentos que podem lesar-se a si próprios ou lesar os outros. Para além destas barreiras do estigma, dizer-vos também que há outras barreiras que nós não podemos fugir a elas. Neste momento, há alguma falta de acesso aos cuidados de saúde mental, portanto, nós vemos perfeitamente que, por exemplo, pedir uma consulta por vezes demora o seu tempo, muitas vezes, mesmo quando somos seguidos, a frequência do seguimento não seria aquela desejável, e por outra via, existe também um baixo nível de literacia em saúde mental na própria sociedade, o que faz com que muitas vezes nós não tenhamos esta noção da necessidade de investirmos na nossa literacia e na nossa saúde. Eu vou-vos partilhar isto com vocês porque é algo que eu acho que é realmente muito cultural e para vos dar esta clarividência. Enquanto para nós aqui em Portugal, muitas vezes ir a uma consulta de saúde mental é algo que só quando nós sentimos um sofrimento muito atroz ou quando sentimos aqui já algo muito preponderante ao longo do tempo, há outras culturas em que de facto isto já está bem alicerçado.
Eu acompanho alunas e alunas que me dizem, e que algumas delas vêm de outros países, nomeadamente do Brasil, onde a questão do tratamento à saúde mental já vem como algo que é fundamental, é como praticar desporto. Uma dessas alunas no outro dia disse-me, professora, para mim a saúde mental, o fazer psicoterapia é tão importante que eu não vejo outra alternativa do que fazer isto até ser velhinha. Portanto, para mim, aquilo que eu ganho em ter uma consulta, em tratar da minha saúde mental, tem um impacto tão positivo na minha capacidade de bem-estar, na forma como eu lido com os outros, na forma como eu vejo que às vezes há aqui implicações que às vezes existiam e que agora já não existem, porque eu tenho alguém com quem posso partilhar, alguém que me ouve, alguém que me devolve também aqui algumas indicações, e tudo isto possibilita realmente aqui uma melhoria da minha saúde mental. E, portanto, reparem que é fundamental nós conseguirmos ouvir, ok? É fundamental nós não desvalorizarmos o outro, os sinais que nós vemos à nossa volta, de nós próprios ou dos outros. Claro que nós temos que respeitar, e portanto, voltando ao caso do Diogo, a Beatriz é normal que ela, num primeiro momento, possa respeitar a vontade do Diogo, mas também é normal que ela, que se calhar, possa desmistificar aquilo que o Diogo pensa sobre a saúde mental. Portanto, cada um de vocês pode ajudar os vossos colegas também, quando há este estigma, dizer, não penses isso, não há nenhum tipo de estigma que possa te não levar a procurar ajuda. Portanto, vocês devem mostrar empatia, devem mostrar apoio e devem deixar a pessoa à vontade para partilhar. Portanto, nós não podemos obrigar ninguém a partilhar nada connosco e, por vezes, nós, professores e professoras, apercebemos claramente que há ali alguma coisa a acontecer, mas de facto temos que dar espaço, temos que dar um espaço que permita que o aluno ou a aluna, o colega, tenha ali um sentimento de segurança para connosco, para poder partilhar. E eu coloquei-vos aqui algumas expressões que eu acho que efetivamente podem ajudar-vos a perceber como é que nós podemos abordar isto, não é? Não vou meter no assunto, não, deves-te meter dizendo coisas como estou preocupada ou preocupada contigo, nos últimos tempos tenho notado aqui algumas mudanças, será que podemos falar um bocadinho? Parece-me que está a acontecer aqui alguma coisa que tu não estás a contar e eu gostava mesmo de te ajudar. Portanto, não descorem esta possibilidade de nós podermos mostrar empatia e podermos apoiar. E a quem é que nós podemos recorrer, não é? Nós podemos recorrer a muitas pessoas para fazer esta partilha, desde a pessoas da nossa família, desde a amigos e amigas, desde a professores e professoras, auxiliares de ação educativa, até outros serviços de psicologia, por exemplo, da escola, ou outros serviços que a própria comunidade tem, nomeadamente nos centros de saúde, serviços de psicologia de foro privado, mas também linhas de apoio telefónico, como eu vos deixo aqui, por exemplo, a linha de apoio telefónico que, por mim, da tecla 4 do 808 24 24, vocês têm logo o apoio de alguém da área da psicologia, mas também o SOS Voz Amiga, ou até mesmo gabinetes de saúde juvenil que possam existir na vossa zona de residência e, portanto, também desafio-vos e também às vossas escolas a criarem também um guia orientador para alunos, para alunas, de que contextos na própria comunidade têm estes gabinetes abertos, por exemplo, casas da juventude, que possam ter também psicólogos, juntas de freguesia, enfim, muitas vezes temos aqui possibilidade de encaminhamento para outros locais que às vezes podemos não ter a literacia ou conhecimento a priori de que eles existem na nossa própria comunidade envolvente. E, portanto, chamar-vos só aqui uma atenção. Nós podemos recorrer a todos estes intervenientes que vocês veem aqui tipificados neste diapositivo, contudo, queria-vos chamar a atenção de uma coisa muito importante. Não façam autodiagnósticos, está bem? Um diagnóstico cabe a um técnico especializado. Portanto, não é por acaso que existe a psicologia, não é por acaso que existe a pedopsiquiatria ou a psiquiatria. Estamos a falar de profissionais que são
treinados, que são especializados em tratar sobre a saúde psicológica. E, portanto, se houver algum problema, apesar de nós podermos recorrer a estas pessoas envolventes, que muitas vezes são um apoio e que nos podem ajudar efetivamente a compreender o que se passa connosco, não descorem que se houver os tais fatores de alerta que há pouco vos disse, as condições clínicas, a persistência no tempo, a mudança da vossa produtividade e do vosso bem-estar, que possam ser encaminhados ou encaminhadas, ou que vocês mesmos peçam autonomamente uma consulta nos vossos serviços de psicologia. Sei que, infelizmente, e eu própria já fui psicóloga escolar, como vos disse, que nem sempre temos o número de técnicos e técnicas que seriam desejáveis para as comunidades escolares e para o número de alunos e alunas que temos. Todavia, há sempre solução, está bem? E, portanto, vocês atuarem, não deixarem de se ouvirem e estarem atentos aos outros é fundamental, está bem? Por fim, dizer-vos que, e foi algo muito colocado aqui em várias questões que me chegaram pela professora Isabel, muita preocupação de como é que as próprias escolas, qual é o papel das escolas na promoção da saúde mental e o que é que as próprias escolas podem fazer para otimizar e para promoverem a saúde mental nas escolas. E há vários, enfim, diria aqui, ingredientes-chave, como a OMS nos diz, há várias estratégias e, de facto, tratar da saúde mental é algo que implica múltiplos setores que têm que ser otimizados no próprio contexto. Fatores como, por exemplo, promovermos uma cultura escolar de bem-estar, de empatia, mas também de tolerância zero à violência e ao estigma associado à saúde mental. Portanto, não penalizarmos quem vai à psicóloga ou ao psicólogo escolar, não penalizarmos quem partilha as suas emoções. Partilhar as emoções implica nós termos um olhar para dentro, implica nós estarmos a confiar na pessoa que estamos a comentar essa mesma emoção, esse mesmo sentimento. Portanto, esta promoção desta cultura escolar pode ser feita através de variadíssimos mecanismos e, obviamente, a Direção-Geral de Educação também através dos seus manuais, através desta promoção da saúde psicológica tem vindo a fazer, tem ajudado imenso a trazer estes tópicos para dentro dos contextos, para as escolas, para as salas de aula, para os contextos até de recreio. Todavia, há sempre mais coisas que nós podemos fazer. Podemos ter aqui um papel ativo. Sim, tu que estás aí a ouvir-me, podes ter um papel ativo nesta promoção da cultura escolar. Para ti e para todos os outros, sejamos nós professores, professoras, auxiliares de ação educativa, mas também, obviamente, estudantes ou técnicos superiores. Por outro lado, é importante também promovermos a segurança, não é? E promovermos o bem-estar emocional de toda a comunidade escolar, e aqui falo mesmo de toda a comunidade. Portanto, é difícil muitas vezes nós estarmos atentos ao outro se nós próprios podemos não estar nas melhores condições. E particularmente, por exemplo, falando de nós mais adultos, não é? Que exercemos estas funções de sermos professores e professoras, temos que estar muito atentos também à nossa própria saúde psicológica, porque só estando bem também conseguimos ajudar o nosso próximo, ajudar quem temos nas nossas salas, a estarmos atentos e atentas a estes sinais. E, portanto, quando se fala aqui de comunidade escolar, não estamos apenas e só a falar para os alunos e para as alunas, estamos a falar para todas as pessoas envolventes, desde o diretor ou diretora até todos os outros intervenientes que lá trabalham. Depois também é fundamental monitorizarmos a situação de alunos potencialmente em risco, em que já têm aqui alguns sinais evidentes de alguns problemas de saúde psicológica, e para isso é importantíssimo termos uma comunicação contínua com esses alunos e por muitas vezes até com as suas famílias. Podemos também, as próprias escolas, fomentarmos a literacia em saúde mental e digital, através destas próprias ações que a Direção-Geral de Educação está a fazer, portanto, sensibilizar-vos para como é que nós podemos desenvolvermos as nossas emoções, como é que nós podemos cuidar da nossa saúde psicológica, como é que nós podemos gerir melhor o nosso stress, como é que nós podemos controlar a utilização do tempo que gastamos na utilização das nossas redes sociais e da utilização digital, nomeadamente dos telemóveis.
E depois podemos também fazer encaminhamentos em situações em que nós percebamos que haja aqui efetivamente sofrimento psicológico. E este encaminhamento deve ser feito, como vos disse há pouco, sempre para serviços de apoio especializado, como é o exemplo dos psicólogos e psicólogas escolares, mas também os técnicos que trabalham em centros de saúde, linhas de apoio ou em contexto, por exemplo, hospitalar. Hum, para além disso, eu considero que é muito, muito importante que todas as escolas desenvolvam quase um fluxograma de sinalização. Ou seja, muitas vezes nós, enquanto docentes, enquanto professores e professoras, enquanto auxiliares, podemos não estar tão sensíveis às questões, aos sinais, e às vezes confundirmos que faz parte da adolescência este tipo de oscilação do humor, e por vezes pode fazer, de facto, e ser algo transitório, mas também pode não ser. E, portanto, termos aqui e garantirmos que as escolas possam ser locais onde existem procedimentos claros de atuação em que permitam efetivamente as pessoas perceberem, ok, quando é que eu tenho que sinalizar, quando é que eu tenho ou quando é que eu devo encaminhar casos de alunos, de colegas que possam ter evidências, por exemplo, de sinais de ansiedade, depressão, ideação suicida ou outros sinais que permitam terem ali um apoio efetivo para, de alguma maneira, os poder ajudar e evitar, como eu vos disse há pouco, as questões dos autodiagnósticos, porque isso é altamente prejudicial, está bem? E até mesmo a etiquetagem. Ou seja, não é por uma pessoa ter uma depressão que isso o desvaloriza enquanto pessoa, está bem? Nós podemos, e eu disse-vos há bocadinho isto, de uma forma muito real, todos nós temos estas oscilações, todos nós podemos passar por sintomatologia muito diversa ao longo do nosso ciclo vital e por vezes termos estas etiquetas, estes rótulos, nada abonam a nosso favor, nem da própria comunidade escolar. Porquê? Porque muitas vezes otimizam situações de discriminação, entre colegas, dentro das turmas, nos próprios recreios e, portanto, não são nada, nada favoráveis àquilo que se diz a uma escola que potencia efetivamente a saúde psicológica. Para além disto, e para terminar a minha intervenção, que sei que já vai longa, dizer-vos também que, na minha ótica, seria muito importante que professores e professoras, auxiliares de ação educativa, tivessem também aqui formação adscrita em primeiros socorros psicológicos, porque algumas das questões que me foram colocadas, por alguns dos intervenientes que fizeram chegar estas suas preocupações, é como é que nós, muitas vezes, conseguimos, por exemplo, controlar um ataque de pânico dentro de uma sala de aula, como é que nós podemos reagir a alguma situação mais adversa por parte de algum estudante ou de alguma estudante e, de facto, capacitar os professores para, e também os auxiliares, obviamente, os diretores, todos os profissionais, para os primeiros socorros psicológicos, parece-me fundamental para todos e todas estarmos munidos de ferramentas que nos permitam atuar no momento chave de que as pessoas necessitam de nós. E com isto termino assim a minha intervenção, agradecendo muito a vossa atenção nesta manhã e deixando-vos também aqui o meu e-mail para alguma questão eventual que possam querer colocar e agradeço imenso a vossa presença, a vossa adesão a esta sessão, que sei que foi assim bastante elevada e espero de alguma forma ter também suprimido alguns dos questionamentos que me foram colocados através das múltiplas questões que me chegaram através da professora Isabel. Muito obrigada. Obrigada, doutora Joana. Eu acho que foi muito pertinente, foi aqui uma partilha muito importante. Acredito que todos que estiveram desse lado ficaram sensibilizados para algumas situações, e algumas questões que é muito importante ter em conta. O trabalho com as emoções, as questões de empatia, da comunicação, do respeito, acima de tudo, olhar o outro e identificar que há alguma coisa a não estar bem, não é? Se são nossos amigos, nossas amigas, até mesmo com os professores, nós temos aqui muitas questões que colocam quem é que se preocupa com a saúde mental dos professores. E eu sei que muitos dos alunos e alunas têm um carinho especial pelos professores e, portanto, também esse olhar, o estar atento ao outro, em casa, às famílias, o pai, a mãe, o tio, o primo, o avô, enfim, as pessoas que vos acarinham e que cuidam de vocês e que vocês também devem de cuidar de volta. Eu acho que todos nunca seremos demais se tivermos um bocadinho de empatia, um bocadinho de atenção, e esta preocupação em estarmos todos atentos à saúde mental, não só à física, mas também à mental de quem está à nossa volta, porque acho que todos nós estivermos bem,
geramos um clima muito mais positivo e todos ganhamos com isso. Agradecer mais uma vez à doutora Joana esta partilha, que vai longa. Este webinar foi gravado, está a ser gravado e, portanto, vai ficar disponível no YouTube e assim que ele esteja lá, fica disponível, a gente coloca essa informação no website da Cidadania e eu também tenho o cuidado de enviar para todas as pessoas inscritas o link diretamente. A doutora Joana também nos vai disponibilizar a apresentação, portanto, juntamente no site da Cidadania, com o webinar colocaremos a apresentação, que pode ser útil em algum momento. Sugerir que partilhem depois com as famílias este webinar, porque eu acho que ter as famílias atentas também a alguns sinais, a algumas orientações que a doutora Joana deixou aqui, também será importante. Portanto, não deixo isso à vossa consideração. Agradecer mais uma vez a todos que estiveram desse lado, a vocês jovens. Eu sei que as palestras às vezes podem ser um bocadinho chatas, porque vocês querem coisas mais dinâmicas, mas eu acredito que houve aqui informações muito pertinentes que vos fizeram aí tocar umas campainhas e olhar para as pessoas que estão à vossa volta, para os vossos amigos, amigas, namorados, namoradas, pais, mães, professores, sei lá, as pessoas de quem vocês gostam de uma forma diferente. Obrigada a todos, até uma próxima oportunidade. Fiquem bem, cuidem da vossa saúde, cuidem de vocês e dos outros. Muito obrigada.